Eu vou mostrar para vocês agora como a gente faz, né, o preenchimento aqui da planilha de cálculos da PBH. A primeira coisa a se fazer é lá ir no portal de serviços, digitar licenciamento de edificação e aqui em material informativo, padrão de representação gráfica, planilha de cálculo de áreas, baixar. Toda vez que vocês forem fazer um projeto novo, é necessário baixar, porque há constante atualização nessas planilhas. Se você não conseguir localizar no portal de serviços, pode jogar no Google licenciamento de edificação e alvará de construção PBH, que vai cair nesse site. Então, vamos lá, no preenchimento da planilha. A primeira coisa preenchida na planilha são as perguntas que são pertinentes aqui. É a primeira aba, né? Para que você possa ver as aplicações corretas aí no seu projeto e com isso, né, novas abas podem ou não ser geradas aqui. Por exemplo, quando a gente vai fazer regularização, geralmente gera uma nova aba aqui de infrações. Então tem que ir pergunta a pergunta, por exemplo, algum de seus lotes tem mais de um zoneamento, isso vai estar lá em informação básica, o zoneamento principal e às vezes tem uma zona de preservação ambiental. Se for o caso, você preenche que sim. Essa segunda pergunta é muito próxima da primeira, se é composto por zoneamentos ou coeficientes básicos diferentes. Se possui mais de uma zona, possivelmente sim, mas normalmente não. Fará uso de medidas de resiliência e sustentabilidade, fachada ativa, área de fruição, permeabilidade visual. Então, assim, é sempre bom fazer referência às leis que eles estão falando aqui. Por exemplo, se você não souber o que está querendo dizer aqui, pega a lei e vê se está se aplicando. Por exemplo, aqui está falando se tem previsão de suspensão de pagamentos de ODC, que é de outorga. Aí está aqui a lei. Pega a lei lá e vê se tem a ver com o que você está querendo aprovar ou não. Seu projeto tem área a ser regularizada pela Lei 974 de 2005. Isso aqui é quando é uma regularização de edificação existente cujas construções, né, são anteriores a 2019 e com isso podem ser regularizadas pela 974. Se for o caso, você preenche que sim. Aqui no caso desse cliente, não. Seu projeto é de modificação de outro aprovado anteriormente com alvará válido ou baixa expedida. Isso aqui é quando um projeto foi aprovado e você deseja modificar, ou quando foi até construído e você deseja fazer uma modificação. Aí você preencheria aqui. Seu projeto é levantamento de acréscimo em edificação com baixa expedida, ou levantamento total de edificação com projeto licenciado anteriormente. Isso aqui seria se foi um projeto aprovado, teve baixa, e você está fazendo um levantamento de acréscimo, por exemplo, uma área privativa que foi coberta. Ou então, quando o projeto foi aprovado, mas não teve baixa, você está fazendo o levantamento total. Seu projeto se localiza ou faz uso de parâmetros de AES, isso aqui é de área especial de interesse social. E, geralmente em áreas subutilizadas, aí tem aqui a lei, é sempre bom, né, verificar a lei para ver se aplica. Se for um projeto convencional, você já pode colocar que não. É de postos de combustíveis? Aqui não. O seu projeto é de modificação, regularização com adoção de fachada ativa no nível térreo? Acontece às vezes de você estar fazendo uma modificação, uma regularização de uma edificação já existente, que você pode usar esse benefício, né, para descontar o nível térreo. Então, fazer um uso, né, não residencial, com a permeabilidade visual, tem uma série de regras. Se for o caso, você coloca que sim. Fará uso de benefícios para hospitais, só se for o caso aqui, aí você teria que verificar esse anexo. Seu projeto aplica o benefício disposto na tabela 7 para o uso não residencial com a separação de área líquida e área não computável. É igual eu falei para vocês aqui anteriormente, é sempre bom fazer a consulta. Por exemplo, aqui está falando anexo 12 da Lei 11.181, né, que é a lei vigente. Então, assim, sempre que você tiver alguma questão que você não sabe, consulta na lei e vê se aplica a sua realidade. Aqui no meu caso, o único que se aplica é que é modificação. Aqui era um projeto de um cliente que a gente já tinha aprovado, que o cliente resolveu, após aprovação, fazer um outro projeto. Então, aqui o nosso é de modificação. Agora eu vou mostrar para vocês o preenchimento da planilha propriamente dita, que eu já tinha feito, né? A minha memória de cálculo é uma edificação residencial unifamiliar, que tem uma parte de subsolo com garagem e escada, tem a parte aqui do primeiro pavimento e tem a parte do segundo pavimento e caixa d'água. Nesse caso aqui entra tudo como área privativa, só a garagem que a gente consegue colocar separadamente. E aí, lá na planilha, a gente vai iniciar o preenchimento, né? Eu vou abrir aqui a informação básica para vocês terem também uma noção melhor. Então, vamos lá.
aqui a planilha como um todo. Área do terreno, você vai encontrar lá na informação básica. Vai ter lá perto nessa página aqui onde fala das vias, tem a área do lote. Coeficiente básico, também você vai encontrar na informação básica, ou caso não esteja especificado, você olha a zona, vai no anexo 12 e vê o coeficiente de aproveitamento básico. Nós temos aqui coeficiente máximo de centralidade, quando for uma área de centralidade, né? Ou quando o zoneamento lá no anexo 12 permitir um coeficiente máximo e você for utilizar, você preenche aqui. Valor de TBI. Você vai pegar um índice cadastral e lá no site do IPTU online, você pode jogar no Google IPTU online PBH ou consulta do metro quadrado IPTU online PBH, digitar um índice cadastral aqui. Vamos digitar aqui para vocês terem uma noção melhor, né? Vamos pegar aqui esse IPTU. E vamos preencher aqui. Aqui me deu um valor de metro quadrado do terreno também, de TBI também de 1.000. Aí você poderia preencher aqui. Área de previsão de recurso de alinhamento, só se tivesse informação na informação básica. Área do terreno conforme... Peraí. Área do terreno conforme a área do terreno, se enquadrado nas perguntas 1 ou 2. Isso é se tivesse naquela primeira planilha lá, vocês preenchido, né? Se tem mais de um coeficiente, aí faria aqui o coeficiente ponderado, aí ele faria essa média aqui. Taxa de permeabilidade exigida também vai estar lá na informação básica, que está aqui. Área do terreno real, se tiver diferença aqui para o terreno do CP, você preenche. Se for edificação horizontal, você vai ver os critérios aqui de edificação horizontal, geralmente até 8 metros, aí você tem que ver todos os critérios aqui. A minha aqui não se enquadraria, porque já tem 3 níveis. Se é área de centralidade, se você vai fazer área de fruição pública, você preenche aqui. A gente vai entrar em detalhes dessas informações depois, mas é só uma prévia aqui de preenchimento da informação básica. Vai colocar os blocos, aqui como é residencial unifamiliar, só tem um bloco, se for multifamiliar pode ser que tenha mais de um. Os níveis e as respectivas áreas. Como eu falei para vocês, aqui basicamente é praticamente tudo aqui é área privativa, porque é residencial unifamiliar. A garagem a gente pode colocar separado, mesmo sendo, né, privativo da residência, a gente pode colocar ela como desconto aqui. Então, a gente pode preencher ela aqui, o restante tudo vai entrar aqui. Aí você vai preenchendo pelo nível, conforme o nível, né? Por exemplo, esse nível aqui tem 16 e 12 de área privativa e 101,33 de garagem. Então, você vai na aba respectiva, coloca o nome do nível, área privativa, área de uso comum ou garagem. Se fosse área não residencial, você colocaria aqui qual que é a área do pavimento, mas como é residencial, a gente coloca aqui. O restante tudo dos pavimentos entra todo como área privativa. Aqui, projeção da área construída é a taxa de ocupação, né, da sua edificação. É como se fosse assim, se você sobrepor todos os pavimentos e pegar um perímetro, né, qual que seria essa área? Quantidade, se a edificação for uma regularização, tiver uma área construída até 1996, você vai colocar aqui, quantidade de unidades residenciais, não residenciais, vagas de veículos. Quando é multifamiliar, comercial, pode ser que tenha vagas para pessoa com deficiente, de carga e descarga. Se teve área de jardim, quando a gente fala aqui de área permeável e de drenagem, se teve área aprovada em jardineira anteriormente. Como aqui não teve nada anterior, nem preciso preencher. Vou preencher aqui a área permeável em terreno natural, que ela deve corresponder a pelo menos aqueles 30%. Normalmente aqui aponta volume de caixa de captação, tudo certinho. Mas como a gente preencheu a aba projeto antigo, por isso que não está se aplicando aqui. Porque aqui, como eu tinha falado para vocês, é uma modificação, né? Aqui a gente vai ter, né, algum dispositivo de gentileza urbana. Normalmente, quando a gente quer superar o coeficiente, isso aqui é muito utilizado. Aqui, no caso, a gente não está usando nada disso. Isso aqui seria, por exemplo, se você vai utilizar a área de
por exemplo, vai computar uma área lá no afastamento frontal para poder descontar, para poder crescer a área que você vai colocar a quantidade de metros quadrados aqui, coincidente com vegetação relevante, de fruição pública, todos esses parâmetros a gente vai estudar à parte. Então, se você vai usar algum desses dispositivos, você vai colocar a areazinha respectiva aqui. Aí, com isso, quando a gente preenche esses dados, ele já gera aqui área bruta, área líquida. A área líquida seria, né, descontando aquela questão da garagem, a taxa de ocupação, que seria, né, divisão dessa projeção da área construída pela área do terreno. Então, ele mesmo já faz os cálculozinhos aqui e faz essa planilha resumo aqui, que vai ser o que vocês vão preencher lá no selo. Então, basicamente, a planilha básica de se preencher seria isso. Pessoal, todo esse conteúdo vocês vão ver em detalhes lá no nosso curso, que vai ser um curso online, e vocês vão ter todas essas informações passo a passo. Isso aqui é como se fosse uma mini aula dentro dele. Então, se você gostou do conteúdo, se fez sentido para você, se está te ajudando, compartilhe com alguém e vem fazer parte da nossa turma.